A paz de Cristo, meus irmãos, estamos na Assembleia de Deus do Ministério de Caetés, Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023. Eu sou o professor Leonardo Luiz da Silva, leciono na Escola Bíblica da Igreja e também no Instituto Evangélico de Educação e Cultura. Aqueles irmãos que ainda não passaram pelo nosso instituto, ainda não estudaram teologia, têm a oportunidade também de se matricular e procurem-nos e com certeza Deus abençoará a sua vida. O nosso tema anual é oração e gratidão. Então nós temos lições na Escola Bíblica Dominical voltadas para esse tema maior. O nosso tema dessa lição é agradecidos pelo dom da vida. Naturalmente é um desafio, né? Agradecer pelo dom da vida. O que seria o dom da vida? Qual é a abrangência desse tema? O que eu preciso fazer para ser grato a Deus por Ele ter me concedido o presente que é a vida? Então é algo muito amplo. Naturalmente, muita coisa os irmãos vão aprender com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar falando no seu coração e certamente você vai ter o desejo de manifestar gratidão a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Nós vamos trabalhar a lição e certamente nós vamos ser edificados por ela. O nosso texto áureo encontra-se no Salmo 50, verso 23, que diz assim: O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então observe o seguinte: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Que sacrifício de ações de graça são esses, né? Quais sacrifícios nós poderíamos fazer para glorificar a Deus? Eu lembro de Romanos capítulo 12, que Paulo diz que o nosso sacrifício, né, é prestar um culto racional a Deus, é compreender a posição que Deus exerce sobre a nossa vida, é reconhecer quem Deus é. Então, quando nós temos sacrifício de ações de graça, somos gratos porque nós temos um Deus que é sobre nós, provisiona o que é necessário, direciona a nossa vida, nos ajuda, nós glorificamos a esse Senhor. E quando nós preparamos o nosso caminho, Deus nos permite ver a salvação. O que é preparar o nosso caminho? Nós adoramos a Deus, reconhecemos a soberania de Deus na nossa vida, mas nós precisamos ter uma caminhada correta diante desse Deus. Então, se nós somos gratos pelo dom da vida, né, como diz o tema da nossa lição, nós precisamos caminhar um caminho correto, né, um caminho saudável, um caminho justo diante do nosso Senhor. É o que o nosso texto áureo nos traz. Então, vale a pena nós sermos gratos a Deus pelo dom da vida, mas existe uma contrapartida a partir da nossa caminhada que nós precisamos realizar para revelar, né, a legitimidade dessa gratidão. É o que nós vamos falar nessa aula de hoje. A nossa leitura bíblica em classe também está no livro de Salmos. Salmo 103, versos 1 a 5, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele, Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem dá cova e redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então observe quantos benefícios o Senhor, né, derrama sobre nós e a necessidade que nós temos de bendizer o seu nome a partir daquilo que Ele tem feito por nós. É algo maravilhoso. O Senhor tem cuidado de nós, tem direcionado a nossa vida, então há razões, muitas razões, para que sejamos gratos a Ele, né? A nossa introdução, para vocês que talvez não estejam com a revista às mãos, eu vou fazer uma leitura rápida e alguns comentários. Então a lição de hoje, né, trata do que é mais precioso, o dom da vida. Não existe dom mais precioso do que o dom da vida. Ah, irmão, mas eu tenho o dom do conhecimento, eu tenho o dom da ciência, eu até falo língua estranha. Se não tem vida, chefe, esquece. O dom mais precioso é o dom da vida. É o que vem antes de todos os dons, né? Aquilo que te torna um ser especial para Deus, né? Então, a manifestação do amor de Deus, trazendo à existência o que não existia, olha que coisa interessante. O que existia antes da existência de algo? Só Deus, mais nada. Deus existia antes de tudo. Ele trouxe à existência as demais coisas, inclusive a nós. Isso é o dom da vida, né? Então, a manifestação do amor de Deus, trazendo à existência o que não existia, e a maneira como o Criador supre as necessidades relacionadas à manutenção dessa vida, né, provoca no homem sentimento de gratidão e a responsabilidade de contato contínuo com esse Senhor. Então veja bem, reconhecemos nós, não havia nada antes de Deus.
Deus criou todas as coisas. Deus é a causa não causada. Não havia causa nenhuma antes de Deus. Ele trouxe tudo à existência, inclusive nós. Ele não somente traz a existência, mas ele mantém, ele sustenta, ele promove, ele preserva. Naturalmente em nós ser conscientes, né? Nós somos indivíduos conscientes, nós temos essa percepção do que é o Deus Criador. Automaticamente em nós gera uma resposta. E que resposta é essa? Gratidão. Olhamos uma árvore, somos gratos a Deus. Olhamos um pássaro, somos gratos a Deus. Olhamos nossos filhos, somos gratos a Deus. Olhamos a nós mesmos, a nossa vida, somos gratos a Deus. Se não somos, deveríamos ser gratos, porque Ele trouxe à existência todas as coisas. Então essa lição nada mais é do que um despertar em nós um sentimento de gratidão a Deus. Agradecermos porque Deus é Deus. Não é agradecer pelo que temos ou pelo que somos, mas porque Deus é. Essa é a principal coisa, né? É aquilo que eu preciso que fique marcado na sua cabeça. Nós somos gratos porque Deus é, e somente isso e isso basta. Tá? No nosso primeiro tópico, eu coloquei a vida como dom. Então, para nós entendermos, né? Agradecidos pelo dom da vida, o que seria dom, né? nesse sentido, dessa lição? Então, os subtópicos são 3. Né? O primeiro eu falo de alguns conceitos, o segundo eu falo do autor da vida, já falei um pouco aqui nessa introdução, e o terceiro eu falo da amplitude da existência. Dentro dos conceitos, né? O que seria a vida? Né? O próprio significado do termo hebraico traz a ideia daquilo que é mais caro ao ser humano, aquilo que é mais importante ao ser humano. A vida é aquilo que há de mais importante. Agora, dom é presente, dom é dádiva. Dom é aquilo que Deus nos dá sem mesmo querer algo em troca. Deus simplesmente nos presenteia. Então, o presente da vida. Deus nos dá a vida de presente, dom da vida, o presente de Deus, o maior dos presentes, né? É aquilo que Ele poderia nos dar. Então, a vida é um bem supremo, concedido a nós como presente. Isso já dá logo para nós uma certeza, uma convicção, de que Deus é o dono da vida. Se Ele nos dá, se Ele nos concede, se Ele compartilha conosco, é porque Ele é o dono. Ele compartilha conosco porque vem dele. Por isso a gratidão. A nossa vida não pertence a nós, pertence a Deus. No subtópico 2, o autor da vida, eu deixo isso bem claro. Ó, Deus sempre existiu, mas em determinado momento quis criar, sem utilizar nada. Ele simplesmente quis criar. E é interessante, quando você vai no livro de Gênesis, você observa que Deus cria tudo pelo poder da palavra. Deus começa a determinar que as coisas venham à existência. Então, haja luz, haja porção seca. Ele começa a determinar e as coisas vêm à existência. Mas o homem é feito de forma especial. Diz que Deus forma o homem do pó da terra. E aí, só trazendo aqui uma alegoria, uma reflexão, é como se Deus se inclinasse. Olha que eu estou apenas fazendo uma alegoria. É como se Deus se inclinasse no pó da terra e formasse o homem num relacionamento profundo com aquele ser criado, colocando sobre ele do seu próprio fôlego, trazendo à existência o que não havia, compartilhando algo de si mesmo. O homem é a coroa da criação de Deus, porque Deus faz o homem de forma especial, um ser capaz de se relacionar com ele. Então o próprio texto de Gênesis deixa claro que Deus é o autor de todas as coisas. Logo, Ele é o autor da vida existente. Ele é o autor da minha vida e da sua vida. E Ele nos forma de maneira especial. Então esse é o grande sentido da vida. Muitas pessoas perguntam na filosofia, né, na história, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você reconhecer que Deus é o autor da vida. E você viver para esse autor. Viver caminhando em direção a esse Criador. Esse é o sentido da vida. Somente em Deus descobrimos a nossa origem, nossa identidade, o nosso sentido, o nosso propósito, nosso significado e o nosso destino. Será que alguém poderia descobrir a sua origem, o seu sentido, o seu propósito, o seu destino se não for em Deus? Se você não tivesse a Bíblia Sagrada em suas mãos, você saberia de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai? Então, olha o quanto o autor da vida não somente dá, mas ele preserva, ele comunica, ele informa, né? Ele ajuda a aperfeiçoar. Então Deus, Ele não somente nos criou e nos deixou sozinhos, como até mesmo algumas religiões defendem. Deus nos criou e Deus se relaciona conosco, né? Como o autor da vida. No subtópico 3, nós temos a amplitude da existência. E aí a existência humana é uma questão muito complexa.
né? Qual é a amplitude da existência humana? O ser humano ele é só um ser, aquilo que você vê no espelho. O ser humano se resume àquilo que você vê, a imagem. O ser humano ele se resume com quem ele se relaciona, a forma como ele se relaciona. O ser humano tem várias instâncias na sua formação, inúmeras complexidades, né, que somente Deus conhece na profundidade. Mas nós precisamos ter consciência daquilo que Deus revela, até mesmo para nós entendermos a nossa importância para Deus também. A amplitude da existência, a existência do homem, ela é muito ampla. E aí tem um texto em Mateus capítulo 6 que eu acho que resume bem a amplitude dessa existência, e Deus aparece como preservador da vida, independente dessa complexidade toda que eu estou falando aqui. Então a existência humana tem diversos aspectos. O homem, ele não é somente um ser fisiológico ou físico relacionado ao corpo, aquilo que o homem é enquanto ser físico, ao corpo que tem que funcionar bem, tem que estar com a saúde boa, tem que se alimentar bem. O homem não é somente isso, o homem também é psicológico, o homem também é aquilo que ele pensa, o homem também é sociológico, com quem ele se relaciona. A maneira, tudo isso está explicado não somente na religião, no cristianismo, no caso, mas inclusive nas ciências humanas, na filosofia, na sociologia, na antropologia. O homem também é um ser que se relaciona com os demais. Então o homem é um ser físico, psicológico, é o homem que se relaciona, o homem sociológico, mas o homem também é espiritual. O homem também se relaciona com Deus. O texto de Mateus capítulo 6, que eu não vou ler porque ele é longo, você lê a partir do verso 25, você vê Deus falando do homem, daquele que tem necessidade de se alimentar, o físico, do homem que não precisa ficar ansioso, o homem psicológico, o homem que busca o que vestir, o homem sociológico, e o homem que busca o reino de Deus, o homem espiritual. Deus trata do homem como um ser completo, não somente em parte do homem. Aqueles que pensam que que Deus só trata da questão espiritual do homem, erra. Deus criou o homem. Toda a complexidade que o homem foi Deus que criou. E ele preserva o homem em todas essas áreas. Pode ser o homem físico, psicológico, sociológico ou espiritual. Deus trata do homem na sua amplitude de existência, porque tudo pertence a Deus. E aí no tópico 2, avançando mais um pouco, né, nós temos a preservação da vida, revela a sua preciosidade. Então assim, se a vida é preservada por Deus, é sinal de que ela é preciosa. Se a vida é um bem soberano, um bem que pertence a Deus, ele compartilha conosco, é porque a vida é preciosa. Logo, há uma necessidade de preservação. Então, Deus preserva a vida, o homem precisa preservar. Está tudo relacionado, né, nesse contexto, nessa relação profunda de Criador e criatura. E o primeiro subtópico, nós temos 3 subtópicos também nessa temática maior da preservação da vida, revela a sua preciosidade. Nós temos a preservação da vida na lei dos homens, né? Eu também tenho que dar um norteador para os irmãos em relação ao que diz a lei dos homens sobre a vida. Nós temos a preservação da vida na lei de Deus e temos a preservação da vida pela provisão de Deus. Então, nesse tópico, nós vamos aprender um pouco sobre a preservação do bem supremo que é a vida. A preservação da vida na lei dos homens. Logo, eu tenho que citar a legislação. Os irmãos eles têm que ter uma noção. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Nós estamos numa escola bíblica dominical. Nós temos aí a consciência que precisamos aprender a palavra de Deus, a Bíblia, a lei de Deus, mas nós temos a lei dos homens, que trata também de coisas comuns que a lei de Deus trata. Logo, a gente tem que trazer isso para os irmãos também. A preservação da vida na lei dos homens. O que diz a Constituição Federal Brasileira? Artigo 5º, diz que o direito à vida é inviolável. Eu sei que muitas vezes isso na prática não é cumprido, mas a lei maior desse país diz que o direito à vida é inviolável. O Código Civil, que é uma lei menor do que a Constituição Federal, mas vai reger principalmente o relacionamento humano, para se viver em sociedade. Artigo 2º, diz que os direitos do nascituro, ou seja, daquele que nasce, estão assegurados desde a concepção. O que é a concepção? Rapidinho, biologicamente falando. A fecundação. Aquilo que vem do homem, aquilo que vem da mulher. Unem-se, formam um novo ser. A partir dessa união, nós chamamos concepção, o direito à vida precisa ser assegurado. É por isso que para o cristão não tem argumento em relação ao aborto. O cristão é contra o aborto. O cristão não concorda com o aborto. Mas a legislação brasileira prevê aborto, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, em relação a algum caso ou outro, mas aborto provocado, o cristão é contra. Então, se tem algum cristão aí, ou que se diz cristão, que diz, nós temos que flexibilizar, o aborto é uma possibilidade. Não é. O dom da vida
é soberano, é precioso e precisa ser preservado. Tá? Então a gente não pode negociar com o princípio bíblico. Então que isso fique bem claro. Então a legislação também protege, a legislação humana também protege o direito de nascer, por mais que na prática muitas vezes isso não seja cumprido. Né? Então o direito à vida é o mais primordial direito humano, é o que diz a lei, e deve ser concedido em toda a sua dimensão. Lembra das dimensões que eu falei? Né? Que abrange o direito de nascer, o direito de permanecer vivo, o direito de alcançar uma duração de vida comparável aos outros cidadãos, o direito de não ser privado da vida por meio de pena de morte. O que é pena de morte? Aí a gente vai abrir a discussão. Por exemplo, em relação ao aborto. Se você tem um ser que já é um ser, a partir da concepção, alguém vai lá, né, e termina, cessa aquela vida daquele ser que ali está, é uma pena de morte ou não é? Né? Ah, mas essa situação é polêmica, professor. Para a Bíblia não. O direito à vida, da vida tem que ser preservado. Não tem negócio com a Bíblia. Não tem flexibilização. É por isso que tem gente querendo reescrever a Bíblia. Nós não. Nós cremos na Bíblia como Deus a revelou. E não tem modificação a ser feita. A Bíblia é um livro para toda a história humana. Pode ser hoje, 1000 anos atrás ou 1000 anos para frente. Não importa, tá? Então não tem negociação com o princípio bíblico. Portanto, mesmo fora da esfera religiosa, olha só, na lei dos homens, a vida humana é salvaguardada. Então, até para a lei dos homens, por mais que existam muitos que queiram modificar isso aí, a vida ela precisa ser preservada. Devemos também salientar que princípios morais, isso aqui é um alerta que eu faço, tá? Princípios morais compõem a ética, e a ética modifica com o tempo. Então, quais são os princípios morais que são defendidos hoje? Que princípios morais eram defendidos há 30 anos atrás, há 50, há 100? Que princípios morais serão defendidos daqui a 20 anos? Os princípios morais formam a ética, e a ética vai alimentar o pensamento dos homens, que vão fazer leis, né, que vão mudar comportamentos sociais. Se os nossos princípios morais se pautam na Bíblia, elas são imutáveis, não modificam. Sim, sim, não, não. Não tem negócio. Tá? Então, cristão tem que ser cristão bíblico. Se é cristão outra coisa, não é cristão. É alguma outra coisa aí que eu não quero dizer o nome, tá? Então, vamos lá. Então, princípios morais constroem a ética. E esta influencia na elaboração de leis, como eu falei. Logo, tempos de relativismo moral como o nosso. Nada é absoluto, tudo é relativo. Cada um tem seu caminho. Cada um entende a vida como quer. Nós entendemos a vida pelas lentes das Escrituras Sagradas. O que é a vida para Deus? Aqui está escrito. E é assim que eu entendo. Crente não é relativista. Crente ele é absoluto. Existe um Deus, existe o homem, existe uma caminhada, existe um Salvador. É absoluto. Não tem relativismo, não tem variação. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque os tempos que nós estamos vivendo é de relativismo. E as leis que estão saindo é justamente para relativizar tudo, inclusive a fé das pessoas. Tá? Então, em tempos de relativismo moral, o cristão tem o dever ético, porque a nossa ética ela é bíblica, né, de apoiar leis concordantes com as Escrituras e negar aquelas leis que são contra as Escrituras. Ah, professor, o que o senhor está dizendo? Está dizendo que eu tenho que concordar com aquilo que a Bíblia apoia? Exato. E eu tenho que discordar daquilo que a Bíblia discorda? Exato. Não é aquilo que o professor concorda ou discorda, não é aquilo que você concorda ou discorda. É aquilo que as Escrituras dizem, ser correto ou ser errado. Isso é absoluto, tá? Partindo para o subtópico 2, nós vamos para a preservação da vida na lei de Deus. Então, naturalmente, tudo isso que eu falo tem relação com o que eu vou dizer agora. Então, a Bíblia afirma que Deus é o único Senhor da vida e da morte. Então, Deus é o dono da vida, assim como Ele é o dono da morte, porque Deus ele é o dono do tempo. Ele sabe quando o tempo de alguém cessa, ou quando deve dar continuidade. O ser humano ele não tem esse poder soberano. O ser humano ele não tem o poder de se colocar na posição de Deus. Aliás, quem tentou se colocar na posição de Deus ao longo da história teve um destino não muito feliz. Né? Isso começou lá nas regiões celestiais e também está na vida humana. Então a Bíblia afirma que Deus é o único Senhor da vida e da morte. Vocês podem ver depois nos textos que estão indicados na lição. Então o homem não tem o poder de apropriar-se da vida e da morte e decidir sobre elas. Então Deus deu a vida, foi Deus que deu. Deus tirou a vida, foi Ele que tirou. Por quê? Porque Ele é o dono. Ele controla, Ele determina. O homem não pode reivindicar para si a mais completa autonomia moral de decidir sobre esses temas, vida ou morte, ou dispor da própria existência ou de outro. Porque o valor da vida não é relativo, é como eu acabei de falar. Qual é o principal problema que a gente tem vivido hoje? A banalização da vida. A vida ela tem sido banalizada em várias esferas, pode ser no físico,
Pode ser no psicológico, pode ser no sociológico, pode ser no espiritual. Vocês podem reparar que a gente está vendo um tempo difícil, que Paulo fala desde lá no primeiro século que são tempos trabalhosos, né, de homens amantes de si mesmos, homens que negam aquilo que Deus ensina ou aquilo que Deus determina, que buscam os seus próprios interesses, homens egoístas. Nós estamos vivendo um tempo assim, do aprofundamento dessa crise, né? Então a vida tem sido banalizada, a vida ela tem sido tratada como qualquer coisa. O homem, ele é o que ele quiser e não aquilo que Deus quer que ele faça ou que ele seja. Então há uma banalização geral e a gente não pode aceitar isso. O valor da vida não é relativo. Então, por exemplo, como eu estava falando anteriormente, o aborto provocado, dando um alerta aos irmãos, há um movimento que já acontece em outros países e vai acontecer no Brasil, já acontece no Brasil, né, de tornar, por exemplo, a prática do aborto, ou seja, você cessar o desenvolvimento humano no ventre da mãe em determinado período de tempo. A maioria defende que o aborto pode ser realizado até os 6 meses de existência daquele ser no ventre da sua mãe. Nós somos contra, porque nós defendemos a vida desde a concepção. Mas a banalização da vida é tamanha que as pessoas querem tornar o aborto método contraceptivo, ou seja, uma moça engravida, vai lá e aborta. Engravida de novo, vai lá e aborta. Então, em vez de se preservar, ato sexual no casamento, tudo direitinho como Deus determina, gravidez em consequência da construção familiar, né? O que está se defendendo hoje, o que querem colocar para frente são leis que dizem assim, olha, você pode ir lá, você pode se relacionar, você pode engravidar, que depois você aborta. Nós não concordamos com isso, porque o valor da vida não é relativo, tá? E a preservação da vida está na lei dos homens e na lei de Deus. Lógico, na lei dos homens, os homens querem modificar. Os homens que não têm Deus, que negam a Deus, negam o pior absoluto, que relativizam a Bíblia, que banalizam a vida, esses querem fazer com que a vida se torne qualquer coisa, né? E nós temos também no subtópico 3 a preservação da vida pela provisão de Deus. Então, veja bem, olha que coisa, olha como é que Deus faz. Eu lembro sempre da trajetória do povo de Israel no deserto, né? Mas, na verdade, em toda a história humana, Deus preserva a vida. A própria entrada do povo de Israel no deserto já foi para a preservação da vida. Foi por conta da fome e no Egito tinha comida. E Deus tira o povo do Egito para uma terra que ele prometeu, vocês podem observar isso lá no Êxodo, né? E Deus preserva a vida o tempo todo na trajetória humana. E o que o homem faz? O homem nega a Deus. O que é a nossa trajetória hoje? Nós temos um Deus que nos tira da escravidão, porque nos deu a vida, nos deu liberdade, nos dá uma caminhada, provisiona tudo o que é necessário, e mesmo assim tem um monte de gente que nega a Deus. Mas nós somos povo de Deus, e nós anunciamos o Deus provedor, o Deus criador, o Deus mantenedor, o Deus salvador, o Deus que nos levará para a sua presença, vamos colocar assim, para uma relação profunda com Ele. Nós esperamos isso. E enquanto estamos vivendo essa vida, precisamos preservá-la. E entender que o Deus preservador continua atuando. Apesar do mundo buscar a qualquer custo uma condição de estabilidade, isso todos nós buscamos. Precisamos de um emprego melhor, precisamos sustentar nossa família, né? Precisamos criar mecanismos aí de proteção. Isso é humano, nós buscamos isso. O mundo é muito difícil de se viver, mas nós contamos com Deus. Nós temos com quem contar. Um Deus que provisiona aquilo que é necessário. Então, o mundo busca uma condição de estabilidade, mas sempre haverá crise. Tem crise financeira, crise do combustível, crise do alimento, tem guerra, tem instabilidade em todo lugar. E aí o que acontece com o cristão? O cristão tem uma segurança, porque ele tem o Deus provedor ao lado dele, né? Provisiona todas as coisas. Mas a Bíblia não deixa dúvidas acerca da provisão de Deus em favor daqueles que são seus. Então vamos trazer de novo o povo de Israel lá antes de sair do Egito, antes do Êxodo. O que acontece com o povo de Deus? Né? Deus, para libertar o povo, utiliza-se das pragas, lembra disso? E o que Deus faz com o seu povo? Deus protege, Deus guarda, Deus livra, para que não padeçam por aquelas pragas. E no deserto, Deus provisiona. É coluna de nuvem, coluna de fogo, cordonizes, é maná do céu, não importa, Deus vai tirar água de rocha. Hoje é a mesma coisa, porque é o mesmo Deus. Deus, ele é absoluto. E o povo de Deus está caminhando. Se for necessário, Deus tirar água de rocha, Deus fazer alimento cair do céu, para que a tua família não passe necessidade, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Se Ele é o Deus da tua família, da tua vida, Ele é o Deus que preserva a vida. É o Deus que vai provisionar aquilo que é necessário. Então, essa é a nossa fé e essa é a nossa caminhada, tá? Então, hoje, a busca pela satisfação pessoal domina as ações do homem. E esse egoísmo,
essa busca pelos interesses pessoais afasta o homem de Deus. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3. Mas a Bíblia não deixa dúvidas de que Deus vai provisionar tudo aquilo que é necessário para aqueles que buscam ao Senhor. Na verdade, um dos nomes de Deus aponta justamente para a realidade de que Ele é o Deus provedor, que é Jeová Jirê, alguns falam Yahvé Jirê. Está lá em Gênesis 22, 13 e 14. O próprio Jesus fala sobre a provisão de Deus, né, para o seu povo. Olha o que ele fala. Buscar em primeiro lugar, lembra do texto de Mateus capítulo 6 que eu citei? Verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ah, professor, está dizendo que eu não preciso trabalhar, vou esperar em Deus. Não é isso que eu estou falando. Você tem que caminhar, você tem que viver, você tem que buscar, não é isso. Mas quando você prioriza Deus na sua vida, onde não tem porta, abre porta. Onde não tem janela, abre janela. Se aquela porta não é sua, Deus fecha a porta e Deus abre outra. Significa que Deus vai caminhar junto contigo na sua vida. Deus vai caminhar e vai provisionar aquilo que é necessário para a sua vida natural. Isso é tão sério nos dias atuais, irmãos, que onde Satanás tem buscado atacar é o nosso entorno, é a nossa casa, a nossa família. Às vezes você está forte e alguém na tua família não está. Então isso que eu estou falando é para a sua família. Creia no Deus que provisiona o que é necessário para a sua família. Ensine isso na sua casa, ensine isso para os seus filhos. Que eles precisam estar na presença de Deus, né? Precisam caminhar com Deus na sua vida, e Deus vai preservar essa vida, Deus vai proteger essa vida, Deus vai cuidar dessa vida, Deus vai direcionar essa vida, né? Então o Deus que preserva está na Bíblia e Ele provisionou no passado, provisiona agora e vai continuar provisionando daqui por diante. Nós precisamos crer nisso. E aí nós estamos chegando no nosso último tópico da nossa lição, que é a gratidão é revelada na vida com propósito. Então veja bem, é aquela coisa que nós falamos lá no texto áureo, né? Como é que eu posso me mostrar grato a Deus, né, se eu não vivo uma vida dentro de um propósito de Deus? Difícil. Difícil você falar para um ímpio agradecer a Deus. Ele vai até falar de Deus, ele vai até dizer que acredita, mas ele não vai andar dentro do propósito de Deus. Mas como eu posso conhecer o propósito de Deus? Conhecendo as Escrituras Sagradas. Se eu conheço a palavra de Deus, eu conheço como eu devo caminhar diante de Deus. E esse caminhar diante de Deus, a maneira como eu caminho, a maneira como eu me porto, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu falo, aquilo que eu faço, tudo tem que ser para a glória de Deus, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos. Ah, mas aí se eu não estou na igreja, se eu estou na escola, o que você faz lá é para a glória de Deus. Se eu estou no meu trabalho, o que você fizer é para a glória de Deus. Se eu estou na fila do banco, o que você faz lá é para a glória de Deus. Se eu estiver no ônibus, o que você estiver fazendo lá é para a glória de Deus. Significa que o cristão ele precisa ser referência, ele não pode ser igual ao mundo. Ele precisa ser diferenciado do mundo. As pessoas precisam reconhecer um caminho diferente, um caminho de reencontro com esse Deus Criador, o autor da vida, pelo meio da caminhada do cristão. Então é como no Antigo Testamento, passa o profeta, vai lá o homem de Deus. Passa Jesus e é o Filho de Deus. Passa o cristão, é o servo de Deus. Então nós temos que caminhar conforme os antigos caminharam na palavra de Deus, porque nós estamos continuando a escrever essa história. Uma história de anunciar o Deus verdadeiro às pessoas. Uma história de apresentar Jesus para as pessoas. E não é somente pela palavra não, é pela maneira como nós somos. Não é a aparência física, né? Mas é revelar Jesus por meio de pensamentos, de palavras e de ações. Isso é testemunhar Jesus nas nossas vidas. Então, a gratidão é revelada na vida com propósito. Nós temos 3 subtópicos dentro desse tópico maior. Propósito de adoração verdadeira, propósito de submissão à vontade soberana e propósito de comunhão plena. Se nós temos adoração verdadeira, se nós temos obediência e se nós temos comunhão, nós estamos adorando a Deus, sendo gratos a Deus pelo dom da vida. Então são 3 coisas que parecem simples, mas numa caminhada num mundo tão difícil, num mundo que nos oprime, num mundo que nos odeia. O próprio Jesus disse isso, né? O mundo vai odiar você por amor, porque você tem amor ao meu nome. Então você não vai... No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nunca prometeu que nós teríamos uma vida fácil, uma caminhada fácil, que o mundo adoraria os cristãos, que o mundo amaria e abraçaria. Aliás, se o mundo um dia... né? Ou se algum dia o mundo amou os cristãos, é porque tinha alguma coisa errada com os cristãos. Não é porque o que está no mundo não é para nós. Nós vivemos no mundo, caminhamos no mundo, mas aquilo que o mundo oferece como benefícios temporais,
como relativismo moral, como faz o que você tiver vontade, o que você deseja. Isso não é para nós. Isso é lógico que dentro desse mundo, na nossa caminhada nesse mundo, Deus provisiona e preserva, como eu já disse. Né? Mas o mundo, o sistema mundano, nos odeia. E aí, como sobreviver a isso? Adoração verdadeira, submissão à vontade de Deus e comunhão plena com Ele. Subtópico, o propósito de adoração verdadeira. Tem gente que tem uma impressão falsa do que é adoração. Ah, professor, adorar a Deus é cantar na igreja. Cantar na igreja faz parte de adorar a Deus, mas não é o que significa adoração verdadeira. Então não é só quando você canta louvor, quando você diz glória a Deus no culto, ou quando alguém manda você dizer glória a Deus no culto. Né? Você não está nem com vontade, mas vai dar um glória aí, você dá um glória no susto, não é isso? É o que vem de dentro. O que vem do seu coração é adoração a Deus. É aquilo que vem na hora, que você se lembra do que Deus fez, de onde Ele te tirou, como Ele transformou a tua vida, como Ele tem sido maravilhoso com você, como a mão dele está na sua casa, e aí você começa a agradecer a Deus por isso. Começa a reconhecer como Deus é grande na sua vida. Isso é adoração verdadeira. É quando você se derrama diante de Deus. É quando você reconhece que você é pequeno diante desse Deus grandioso. Isso é adorar a Deus. É reconhecer a posição de Deus sobre a sua vida, que é acima, nunca abaixo. Deus não é aquele que você determina o que Ele faça e Ele vai fazer para você, não. Deus é aquele que você entende o que Ele quer que você faça e você faz diante dEle. Então, quando você reconhece isso, você adora a Deus. Então, eu coloquei, né? Adorar a Deus não é apenas quando você canta ou quando você glorifica, né? Então, quando você toma atitudes que agradem a Deus. Isso é adorar a Deus. Então, você tem que adorar a Deus o tempo todo. O tempo todo você precisa ter atitudes que agradem ao Senhor. É fácil? Não é. Você vai ter o tempo todo atitudes que agradem a Deus? Não vai. Porque você está em estado de santificação, numa caminhada de santificação, você está sendo aperfeiçoado, você está buscando acertar no meio de um monte de erro. Quer ver? Alguém que era, vamos colocar assim, alguém que foi mais importante do que nós, né? Está na Bíblia, apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Ele mesmo vivia a crise, o crente vive essas crises. Pensa numa coisa que não deve, faz alguma coisa que não deve, mas nós temos Deus, e o que nós precisamos fazer? Precisamos reconhecer os nossos erros e caminhar certo. Precisamos abandonar aquilo que nós pensamos, aquilo que faz parte da velha criatura, e caminhar para o novo diante de Deus. Isso significa que o crente não vai acertar sempre. Não tem super crente. Se tem super crente, tinha que estar no céu, não tinha que estar nessa terra. Então, por nós estarmos naquele processo de santificação, de todo dia nós temos que vencer a nossa própria carne, as nossas próprias convicções, nós adoramos a Deus quando nós derrotamos a nossa vontade e nos submetemos à vontade dele. Isso é adorar a Deus. Tá? Então, quando realizamos algo, como se estivéssemos fazendo para ele, eu vou pregar a palavra de não, mas eu sou o pregador, eu sou o professor, eu sou o cantor mor, né? Eu sou o cara, né, da igreja. Está fazendo por si mesmo, não está adorando a Deus, está adorando a si mesmo, está glorificando a si mesmo. E Deus, onde é que está nesse negócio aí? Né? Então, quando nós fazemos algo, qualquer coisa, como se nós estivéssemos fazendo para Deus, vem sobre nós aquela responsabilidade de fazer bem e fazer o melhor. Talvez nós não vamos fazer o perfeito, né? Mas nós vamos fazer bem e o melhor que nós podemos fazer, tá? E Deus ele tá observando isso. Portanto, torna-se fundamental uma vida de oração e contato constante com o Criador. Então, como é que alguém vai adorar a Deus se não está em contato com Deus? Como é que alguém vai se derramar, se desprender, se quebrantar diante do Senhor se não está em contato com Ele? Há uma necessidade do crente andar com um canal aberto de comunicação com Deus, o tempo todo. Em contato com Deus, falando com Deus, ouvindo Deus falar, em demonstração de amor e reconhecimento da sua bondade e misericórdia. Então, assim, pensa na sua vida. Olha para a sua casa, olha para a sua família. Faz a seguinte pergunta a si mesmo: tem motivos, tem razão para você adorar a Deus? Começa a fazer isso agora. Como um exercício de casa, vai. Lição de Escola Bíblica Dominical. Dever de casa, adore a Deus, mas reconhecendo verdadeiramente porque você está adorando. Não é porque o professor está pedindo, tá? O subtópico 2, o propósito de submissão à vontade soberana de Deus. Está até conectado com o primeiro. Então, submeter-se à vontade divina significa obedecê-la. Então, você tem que obedecer a Deus. Obedecer à voz de Deus. Né? Por amor ao próprio Senhor. Então, a palavra nos diz que o próprio Cristo foi obediente até a morte. Olha só que coisa. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
ele aniquila a si mesmo, tomando a forma de homem. E estando na forma de homem, ele humilha a si mesmo e vai para a morte de cruz. Ele vai se humilhando o tempo todo, né? Tomando a forma de servo, para ensinar para nós um caminho de reencontro com Deus. Olha que coisa interessante. Deus que nos criou, lembra lá atrás que eu falei? É como se Deus se inclinasse para nos criar. Esse homem rompe com Deus por conta do pecado, e aí Deus oferece de si mesmo como um caminho. Olha o tamanho do amor de Deus. Então, a razão para adorar a Deus, né? E se submeter à vontade dele. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele se submete a Deus até a morte. Ele é obediente até a morte. Não existe obediência maior do que essa. E Jesus é a nossa referência. E a pergunta que eu faço é: quem aqui obedeceria a Deus até a morte? Tem cristãos no mundo todo obedecendo a Deus até a morte. Você está escutando essa aula, está vendo essa aula, né? Está tendo a oportunidade de estar na sua igreja adorando a Deus, e tem muita gente hoje morrendo por amor ao Senhor, por se submeter à vontade de Deus conforme Cristo, há 2000 anos atrás, fez pelos nossos pecados. Então há razões para adorar a Deus, para aclamar ao Senhor, para pedir a Deus por outros que estão passando por dificuldade, a se submeter à vontade de Deus e fazer aquilo que Ele quer, porque o futuro, né, que está diante de nós é um reencontro pleno com o Senhor. Estar na presença de Deus eternamente. Não há bênção maior do que essa. Então, além de provar nosso amor a Deus, né, a obediência demonstra fidelidade e atrai as preciosas bênçãos sobre nós. Olha só, Deus ele é tão bom para conosco que, além de nos dar a vida como presente, além de preservar a vida, porque Ele a mantém, Ele derrama bênçãos sobre nós quando nós somos obedientes a Ele. Na Bíblia está cheio de exemplo disso. Um texto que a igreja adora citar, Deuteronômio capítulo 28, diz que se são obedientes aos mandamentos do Senhor, as bênçãos de Deus os alcançam. E a nossa vida é assim, não é ter muito ou ter pouco, é ter Deus. Essa é a maior bênção. Deus supre as nossas necessidades, Deus nos ajuda, nos livra, nos direciona. Isso é bênção de Deus. E ela nos alcança principalmente quando nós somos obedientes a Ele. Estamos em conexão com o Senhor, né? Então podemos nos alegrar independente das circunstâncias e aproveitar para agradecer enquanto uma nova bênção nos alcança. Olha o que Deus faz. Estamos numa circunstância difícil, vivendo um período difícil. Deus nos abençoa. E enquanto nós agradecemos a Deus pela bênção que Ele nos deu, Ele está derramando sobre nós novas bênçãos. Porque é assim que Ele age. Então há razão para agradecermos a Deus, sermos gratos a Deus pelo dom da vida? Há muitas razões. O terceiro e último subtópico, propósito de comunhão plena. Então nós temos adoração, nós temos submissão e nós temos comunhão. Então, talvez seja o maior propósito que nós estamos buscando na nossa caminhada, é a comunhão plena com Deus. A perfeita comunhão revela a condição de desfrutarmos da plenitude da presença de Deus. Quando isso ocorrerá? Quando nós estivermos com Ele. E isso é uma promessa de Deus. Se nós andarmos no caminho que é Jesus, não nos desviarmos do caminho que é Jesus. Qual é o caminho? Jesus. E o que significa caminhar com Jesus? Adoração, submissão e comunhão. Não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. E nós temos o caminho que é Jesus e um mundo que nos oprime, mas o caminho é Jesus. E nós seguimos por Ele, tá? Fomos criados para essa oportunidade, porém o pecado nos afastou, como eu avisei, como eu já tinha falado. O que nos afastou da graça de vivermos uma vida plena com Deus? O pecado. E hoje não é diferente. Quando nós pecamos, nos afastamos de Deus. Quando nós nos arrependermos e nos aproximamos, nós estamos novamente no caminho que é Cristo, tá? O caminho do homem, ele é um pouco sinuoso, vai para cá, vai para lá, mas o nosso objetivo é ficar reto, no caminho que é Jesus, tá? Por mais que a consequência desse ato fosse a morte física ou espiritual, ou seja, o pecado nos conduzisse à morte, o Criador nunca desistiu do ser humano. Então, olha, vou trazer aqui um exercício aqui, uma reflexão com os irmãos. Lá em Gênesis, ocorre o pecado original, né? Antes do pecado, Deus conversava com o homem face a face. Ocorreu o pecado original, o que Deus fez? Novamente veio ao encontro do homem, veio cobrar o homem. Cobriu a nudez do homem. O homem seguiu a sua caminhada, agora afastado do seu Criador. Qual foi a escolha do homem daí por diante? Pecado, 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 pecado. Quando Caim mata Abel, o que faz Deus? Deus vem cobrar Caim. Onde está seu irmão Abel? Deus novamente vem ao encontro do homem. E aí segue a história do homem afastado de Deus, pecado, pecado, pecado. E aí Deus, em determinado momento da história, Deus observa um camarada chamado Noé. O que Deus faz?
vê novamente a possibilidade de redenção do homem. Deus conversa com o homem, Deus vem ao encontro do homem. E aí passa a questão de Noé e o dilúvio. E aí o que o homem faz? Pecado, 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 pecado. E aí Deus, não satisfeito, Deus escolhe alguém. Abraão vai para uma terra que Deus vem ao encontro do homem. De Abraão, Deus faz uma família, da família um povo, do povo uma grande nação. Deus faz com que o homem estabeleça uma referência, um tabernáculo de adoração. Deus novamente é ao encontro do homem, no centro da história do homem. E o que o homem faz? Pecado, 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 pecado. E aí o que Deus faz novamente? Levanta profetas para anunciar a sua mensagem ao homem. Novamente Deus vem ao encontro do homem. E o que o homem faz? Pecado, 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 pecado. Até o momento, como eu falei anteriormente, Deus dá de si mesmo. Agora eu vou ao encontro do homem. Vou fazer do meu filho um deles, para tornar-se uma referência de caminhada. Novamente Deus vem ao encontro do homem. E como está a trajetória do homem daí por diante? Talvez vocês vão repetir o que eu falei anteriormente. Pecado, 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 pecado. Mas a caminhada já foi estabelecida. E a caminhada é Jesus, irmãos. E nós precisamos, novamente, abandonar as nossas velhas práticas e caminhar no caminho que é Cristo. Ao encontro de Deus. Não somente ao encontro de pecado, 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 pecado. Entende? O que é a comunhão plena com Deus? Nós vamos alcançar quando Deus fazer cumprir a sua promessa de um encontro pleno com Ele, uma vida eterna com Ele. Mas essa comunhão plena tem que ser o nosso alvo, aquilo que nós pretendemos alcançar. E aí a caminhada é Cristo, sem se desviar. Olha só, o dom da vida, ele é estabelecido não somente por aquilo que Deus dá, né? Mas aquilo que o homem faz para se encontrar com Deus. É como se fosse assim, eu recebo um presente e eu quero agradecer pessoalmente aquele que me deu o presente. É assim que nós devemos caminhar. Então, meus irmãos, dentro de tudo que foi falado, eu espero que os irmãos tenham compreendido a magnitude do dom da vida. O que é a vida? Por que Deus nos deu a vida? Qual é o propósito de Deus por ter nos dado esse presente? O que eu faço com esse presente? Como eu posso manter? Você recebe um presente de alguém, você guarda com carinho, você usa, né? Você aperfeiçoa, você cresce, você compartilha o presente. É exatamente isso que acontece. Deus nos deu a vida para ser compartilhada. A nossa vida enquanto ser e a nossa vida espiritual em Cristo. Precisamos compartilhar isso com outras pessoas. Então, o dom da vida é aquilo mais precioso, é algo de mais precioso que nós poderíamos receber de Deus. E nós recebemos, que possamos dar importância a ela enquanto presente, que possamos preservá-la conforme Deus nos ensina e que possamos compartilhá-la como Deus revela na sua palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima aula, em nome de Jesus.